Olá, galera. Eu sou o professor Douglas Caldeiras, de redação, e na aula de hoje iremos falar sobre coesão textual. Bom, gente, na aula de hoje, sobre coesão textual, nós vamos focar um pouco mais na coesão referencial e coesão lexical. Então, o que seria a coesão? Coesão é um mecanismo linguístico textual que trabalha com a articulação das ideias dentro de um texto, tá? Através do uso de alguns mecanismos gramaticais, de alguns pronomes, substantivos, sinônimos, etc. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai focar mais nessa parte de coesão referencial e lexical. Mas antes disso, para a gente entender como se estabelece coesão num texto, é preciso a gente analisar duas coisas importantes, né? Identificar duas coisas importantes no seu texto. Primeiro, a coesão ela serve para evitar repetições e também para articular as ideias no texto, estabelecendo nexos. Então, a coesão referencial e a coesão lexical, elas servem para evitar repetições. Então, é fundamental que vocês evitem repetir palavras no mesmo parágrafo, tá ok? Então, repetições no mesmo parágrafo, evitar repetições das mesmas palavras no decorrer do texto, embora seja inevitável, né? Mas aqui a gente vai ver que há diversos recursos para isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar primeiro falando sobre a coesão em três níveis, né? A coesão frástica, a coesão interfrástica e a coesão paragrafal. Bom, a coesão frástica é aquela que se estabelece dentro de uma oração, entre os termos de uma oração, tá ok? Então, para isso, a gente tem aí como exemplo, ó, a educação é fundamental para o progresso de um país. Por isso, é importante que todos tenham acesso a ela. Então, eu consegui aí estabelecer entre os termos de uma mesma oração de um mesmo período, estabelecer coesão, e entre as orações de um período através do para, do por isso, do ela, do pronome ela. Então, o que houve aí? Uma coesão frástica, né? Então, termos de uma mesma oração puderam ser relacionados, tá? Assim, a gente poderia relacionar também a questão da preposição, né? Da preposição de, aí associando o progresso a um país, né? Esse que com importante todos. Então, isso também seria um exemplo de coesão frástica. Bom, já a coesão interfrástica se estabelece entre as orações de um período. Aconteceu ali também um pedacinho do exemplo anterior, tá? Então, aí eu tenho um exemplo, ó. O vestibular é uma maneira de selecionar os candidatos aptos a ingressarem no ensino público a nível federal ou estadual. Tal sistema, atualmente, tem passado, ao longo dos anos, por inúmeras renovações. Então, gente, aí eu vou ter um exemplo de um texto, né, de um parágrafo, em que eu tenho a coesão interfrástica, que se estabelece entre as orações de um período. Então, para isso eu usei o tal sistema, né, esse pronome, né, usado aí como deítico, né, que a gente chama de deítico quando faz retomada, né, que vai estabelecer a relação entre essas duas orações. Temos também a coesão paragrafal. O que seria a coesão paragrafal? É aquela que se estabelece entre os parágrafos de um texto. Exemplo, ó, o poder de transformação que possui ensino e aprendizagem no espaço escolar é comprovado em diversos países, os quais possuem índices baixos de violência urbana. No entanto, quando o acesso à educação básica é vetado ao cidadão, verifica-se o quanto ela é fundamental para a evolução de uma sociedade igualitária e menos violenta. Logo, é extremamente necessário o investimento em educação no país, a fim de que sejam resolvidos os problemas referentes à criminalidade. Então, reparem que esse logo, né, claro que a gente tem diversos conectivos aí sendo utilizados nesse trecho, tá? Só que o que vai acontecer? Nós vamos perceber aí que esse logo ele estabelece uma relação, né, entre o parágrafo anterior e esse parágrafo que ele vai introduzir, uma relação de conclusão. Então nós temos aí uma coesão paragrafal.
Bom, visto essa parte dos eixos, nós vamos agora falar sobre os tipos de coesão de uma maneira um pouco mais detalhada, ok? Bom, gente, nós temos a coesão referencial lexical, que evitam repetições no texto, e temos a coesão sequencial, que estabelece elo, né, nexos, né, entre, como eu já disse, entre os termos da oração, entre as orações de um período ou entre os períodos de um parágrafo. Bom, há duas maneiras, né, muito eficientes também de se estabelecer coesão num texto a partir do mecanismo da anáfora e da catáfora. A anáfora seria a retomada de termos, expressões, palavras que já foram citadas. Já a catáfora seria você anunciar esses termos, expressões, ideias que ainda serão citados. Então, para isso, temos dois exemplos. Vamos lá? Primeiro exemplo de anáfora, que retoma ideias, palavras ou expressões. Exemplo: linguagens, ciências exatas, humanas, biológicas. Nada o interessava. Esse nada é um pronome que vai retomar tudo isso que eu elenquei no sujeito anteriormente. Então, o recurso que eu tenho aí é a anáfora. Bom, a catáfora anuncia ideias, palavras ou expressões. Temos a primeira coisa que fez ao passar no vestibular foi esta: agradeceu a Deus por sua aprovação. Aqui eu vou anunciar através do pronome esta, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos recursos coesivos, né, que são referentes, né, ao uso da coesão referencial e lexical. O primeiro deles é o uso de sinônimos. Por exemplo, publicidade voltada para as crianças eu posso substituir por a publicidade infantil. Aí uma dica: quando você colocar locuções adjetivas, você substitui essas locuções adjetivas, que seria a preposição mais o substantivo, por um adjetivo. Exemplo: mazelas da sociedade seria o mesmo que mazelas sociais, certo? Podemos utilizar também termos cognatos, ou seja, termos da mesma família, tá? Da mesma raiz etimológica. Então também isso é bem bacana. Exemplo: a educação no Brasil, mesmo campo semântico de corpo docente, né, que é o grupo de professores, sistema educacional, reivindicações discentes, ou seja, de alunos, recesso escolar, ensino e aprendizagem, etc. Podemos utilizar também termos síntese. Por exemplo, capitalismo e comunismo, né? Capitalismo ou comunismo é um sistema político-social. Né? Marxismo, ideologia, política econômica, veganismo, estilo de vida e por aí vai. Posso também utilizar a técnica da elipse ou zeugma. A elipse seria você omitir um termo que ainda não apareceu na oração e a zeugma omitir um termo que já apareceu. Exemplos: estudamos muito para o vestibular. Nós estudamos muito para o vestibular. Então eu suprimi aí o nós, certo? O sujeito. Ou João gosta de história, Maria de geografia. Suprimi o verbo que já havia aparecido. Então eu fiz uma zeugma. Ou ainda a nominalização. O que quer dizer isso? É você transformar em nome substantivo um verbo, para evitar a repetição desse verbo. Exemplo: votar é necessário, como garantia do direito do cidadão e manutenção do sistema democrático. O voto é necessário, ao invés de votar. Podemos usar também derivação de verbal, uma dica, né? De atacar, eu tenho ataque. Combater, combate. A pronominalização também é outro recurso. Você substituir por pronomes, né? Também é um recurso bem bacana, tá? Então aí é importante vocês estudarem, né, o uso dos pronomes demonstrativos, né, de primeira, segunda e terceira pessoa. Então, exemplo aí, a educação e a saúde públicas deveriam ser prioridade dos governos federal, estadual e municipal. Isso porque aquela, ou seja, que está mais distante, educação, sofre com a evasão escolar e índices alarmantes de analfabetismo funcional. Esta, que seria a saúde, com a superlotação de hospitais, falta de profissionais qualificados e de medicamentos. Além desses recursos, nós temos também a hiperonímia e a hiponímia, que é você utilizar um termo genérico e um termo mais específico, como meio de transporte, termo genérico, ônibus, trem, metrô, termo mais específico. E o uso de numerais, como aí nesse exemplo que eu usei a palavra
ambas para se referir à população de São Paulo e do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, ok? Bom, então a gente fica por aqui, a gente se encontra num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá!